por questão mediúnica. Apesar de, no início, hoje mais no início, alguns anos atrás, mesmo sendo quando as pessoas não estudavam muito a mediunidade, mas era um local onde os médiuns podiam exercitar a mediunidade. E normalmente o médium que tem esse sintoma da mediunidade mais exacerbado é no centro de Umbanda que ele começa a colocar para fora isso. Por quê? Porque é uma religião que aceita esse tipo de fenômeno, diferentemente de outras religiões que tratam a mediunidade como se fosse uma anomalia, não trata assim com tanta normalidade como as religiões afro-brasileiras tratam. E aí, apesar de ter essa parte prática, aí repito, hoje já tem muitos centros de Umbanda que estuda a doutrina espírita, que estuda Kardec, justamente por quê? Porque o pessoal começou a enxergar que a mediunidade como sendo um instrumento, como sendo algo que você está usando ali, você faz parte do fenômeno, você tem que aprender a lidar com aquilo. É igual a gente comprar um liquidificador e não ler o manual de instruções. Ou a gente vai usar o liquidificador de uma maneira errada, ou vai deixar de usar com toda a potencialidade que ele tem. A gente vai usar para uma coisa só e ele serve para várias coisas, vamos dizer assim. Então, a doutrina espírita, ela tem esse diferencial em relação às outras religiões, no que diz respeito à mediunidade. Porque, como toda a base doutrinária ela foi feita, calcada na comunicação com os espíritos, Kardec, quando observou logo isso, verificou que, por exemplo, o movimento de mesa, de cadeiras, que tinha alguma coisa inteligente por trás daquilo, ele começou a tentar entender o que estava acontecendo por ali. Até que um dia os espíritos se identificaram, dizendo que aquele fenômeno era provocado por espíritos, que eram seres que viveram sobre a Terra e que depois da morte continuavam vivos e que poderiam exercer alguma influência no tipo de qualquer material, inclusive das pessoas. E aí foi se fazendo toda a base do doutrina espírita. E Kardec, na época, visualizando um problema de identificação, porque se comunicar, qualquer espírito se comunica. Tanto faz se é superior ou inferior, vamos dizer assim, ou demônio ou anjo. Não faz. Todo mundo tem a capacidade de se comunicar. Não tem nada a ver com o aspecto moral de se comunicar ou não. Então, o que começa a acontecer? Kardec olha e fala assim, poxa, isso aí é mau perigo, porque eu vou ter contato com esse mundo espiritual, mas como esse mundo espiritual ele é composto de espíritos de várias classes, porque da mesma maneira que nós temos no mundo todo pessoas boas, pessoas mais ou menos, quando desencarna ninguém vira santo, continua sendo da mesma maneira que é. Então ele vislumbrou ali um perigo, por quê? Porque você entrar em contato com esse mundo. A gente já se engana aqui olhando para as pessoas que a gente vê, imagina as pessoas que a gente não vê. E ainda falando através de outro problema. Como você identificar se o espírito é do bem e se o espírito é do mal? Paulo falava isso. Tem que identificar primeiro se o espírito é de Deus ou não. E aí você começa a verificar que há necessidade de se saber mais a respeito disso. Então, quem está fora da doutrina espírita e sabe mais ou menos o que é a doutrina espírita, se engana com isso. Mas vocês mesmos não dizem que esses espíritos são iguais a vocês, então o que eles têm de mais para ensinar? Então, aí é mais uma vez a característica da identificação. Como é que eu vou saber se esse cara é legal ou se não é? Aí Kardec fez um manual, da mesma maneira que o liquidificador tem o manual lá, ou um processador, esse exemplo fica melhor que o processador. O processador tem várias funções e às vezes você usa lá só para triturar, igual um liquidificador, quando você tem outras coisas que você pode fazer. Então ele fez um manual que é o livro dos médiuns. Como dizer assim, olha, como ninguém vai usar corretamente, ou dentro da sua potencialidade,
qualquer equipamento sem ler o manual não pode entrar em contato com o plano espiritual, exercer a mediunidade sem ler o livro dos médiuns. Então, o que acontece? A maioria dos médiuns, eles começam, todos nós começamos da prática para a teoria. Por quê? Porque tem o sintoma, sente a presença do plano espiritual, independente de ser na visão, na audição, ou mesmo numa intuição mais forte, a pessoa identifica uma ação externa sobre ela. E aquilo ali ela começa a dar vazão até contra a vontade. Por quê? Porque não tem o domínio ainda daquela situação. Então, isso acontece muito naqueles médiuns que, por exemplo, está em casa e de repente incorpora. Eu já estou falando naquela mediunidade mais exacerbada. Esse cara que incorpora, essa pessoa, ela incorpora, ela sente a presença do espírito, e se não tiver uma orientação legal, vai pensar que está maluco. Então a pessoa vê, ouve, e se ninguém chegar para ela e explicar que aquilo ali é natural, ela vai acabar indo para o hospício. Há muito tempo atrás, não é muito distante, mas uns 30, 40, 50 anos atrás, eu lembro desde o início da doutrina espírita aqui no Brasil, muita gente foi internada como maluco porque era médico, simplesmente porque era médico. E o tratamento naquela época era a base de choque. Então, o que é a loucura? A loucura é alguém que tem lesão cerebral. E a pessoa, às vezes, internada não tinha, mas pelo tratamento de choque passava a ter. Então, a pessoa lesava fisicamente o cérebro da outra por desconhecimento total do que significava o fenômeno. Então, você vê a importância do entendimento da mediunidade. E aí, uma outra coisa que a gente está vendo aqui com as crianças, que confunde às vezes. Porque quando se definiu, ou se começou a estruturar a doutrina espírita, o livro dos médiuns tem uma definição bem geral, sabe? Todos somos médiuns. Por quê? Porque todos somos passíveis de receber uma influência do espírito desencarnado. Mas isso é muito parecido com a influência que a gente pode receber do próprio encarnado. Porque a diferença é que o encarnado influencia, primeiro pela palavra, a gente influencia vendo o outro fazer. Isso está na mídia aí, na televisão, a gente imita o que está na moda, tudo isso. Então isso é uma influência no nível mais material. Mas tem a influência do pensamento a pensamento, que a gente não percebe, mas que a pessoa influencia a gente. Basta ter esse domínio em cima da gente, a gente não percebe. E com o plano espiritual influenciado, é aquele negócio que chega na nossa cabeça e a gente não sabe definir muito bem se aquele pensamento é nosso ou é externo. Geralmente, e é que os espíritos falam para a gente identificar, quando é o nosso pensamento, eu penso assim, caramba, eu não vou por aqui, eu vou por ali. Quando é externo, é assim, Paulo, não vai por aqui, vai por ali. Opa, é alguém se referindo a mim. Então é um detalhe que às vezes a gente percebe que é uma influência externa. E como isso acontece? É pela capacidade de percepção que todo mundo tem. Aí não precisa, não é aquele médium que tenha que fazer um trabalho mediúnico, que tem que exercer uma tarefa mediúnica. Todo mundo. Porque todo mundo é influenciado. Então essa questão é o que dá margem até o que o pessoal chama de obsessão, que é a proximidade de um espírito. Mas às vezes não é nem obsessão por causa do obsessor. Porque esses espíritos se aproximam de nós por causa de quê? Por causa do tipo de pensamento que eu tenho. O que eu sou é que eu atraio. É a mesma coisa que a gente vai numa festinha. A gente vê que logo os grupos vão se formando. O pessoal tem interesse disso, tem interesse daquilo, e cada um fica lá no seu grupinho. Exceção feita as crianças. Essas se misturam todas, fazem uma bagunça danada. E a característica da criança é que a criança não tem preconceito, a criança está livre, o que deve é. Mas na maioria dos casos, as pessoas se juntam, é o que a gente chama por afinidade, por convergência de objetivos ali, do que elas pensam, do que elas gostam. E a mesma maneira no plano espiritual. Nós atraímos os espíritos que são
afins com a gente, ou seja, tem a ver com a gente. Então isso todo mundo tem. Uma outra coisa, não pode ser mediunidade, pode lidar na mediunidade de tarefa, ou pode não. Isso aí depende da intensidade do fenômeno, de como ele ocorra. Outra coisa que a gente confunde, criança. A criança, no início até a primeira infância, a segunda, a primeira infância mais ainda. Como ela ainda não está totalmente ligada ao corpo, o fenômeno ali ainda está de aproximação, de domínio do corpo, a criança percebe o plano espiritual. Então você vê que tudo quanto é criança tem um amiguinho invisível, a maioria, né, geral, mas sempre está percebendo alguma coisa que a gente não percebe. E às vezes as pessoas acham que é criação da criança, às vezes não, a criança vê realmente. Hoje em dia é mais fácil perceber isso e até instruir as crianças, porque nos meios de comunicação, principalmente nas novelas, está aparecendo muitos casos, eles estão mostrando muitos casos de mediunidade, casos de percepção mediúnica, e que aquilo ali serve como exemplo para as pessoas explicarem às outras o que está ocorrendo. Mas nessa primeira infância, o fato da criança perceber o plano espiritual tem muito mais a ver com a estrutura física dela naquele momento do que com ela ser médium ou não, no caráter expressivo da palavra. E como é que a gente vai saber disso? O tempo passando. Porque se ela passar dessa fase de infância e não ver mais, ela nem lembra depois. Lembra? Afinal, que ela não era médium nessa concepção. E se permanecer, aí você vai identificar e vai começar a ver que aquilo realmente é uma tarefa mediúnica. E o que caracteriza a tarefa mediúnica? Todo mundo, todos os médicos que venham, tem a gente chama de mediunidade exacerbada, aquela que ela produz alguma coisa. Ela tem uma saída, assim, ou incorporação, ou ele vê, ou ele ouve, ou tem fluido da base, tem uma característica que a gente chama da mediunidade mais de efeitos físicos. Tudo isso é, no mínimo, como o aceite da pessoa. Então, em muito poucos casos, a mediunidade é uma coisa imposta. Ela, na grande maioria das vezes, ela é aceita ou até solicitada pelo Espírito, pelo próprio Espírito. E os Espíritos falam para nós que eles não querem escravos, eles querem parceiros. Então há uma combinação prévia antes de encarnar, que a gente chama de planejamento encarnatório, onde há um diálogo entre aqueles Espíritos que tutelam a nossa encarnação, que são os responsáveis por nos orientar, e nós. Tipo assim, olha, tem aqui uma oportunidade de trabalho para você, que é abraçar a mediunidade. E isso é combinado no plano espiritual, porque a mediunidade é algo que está no organismo. Lá no livro dos médicos, assim, é orgânico. Só que a nossa organização física, ela começa pelo espírito. Então é como se, lá no plano espiritual, é como não é assim, se prepara, se faz um ajuste no corpo espiritual, para que quando a gente reencarne e tome posse de um corpo que está sendo gerado lá no útero materno, a gente transfere as características do corpo espiritual para o corpo físico. E aí é onde tem os ajustes que vão possibilitar o médium ter os diferentes atributos referentes à mediunidade. Ou é mexido em alguma coisa para ele ter uma percepção visual maior, ou audição, ou na geração de energia, de fluidos, para ele ter capacidade de produzir fluidos que pode ser utilizado no passe, e por aí vai. Ou na mente, para que a gente que trabalha com a divulgação doutrinária tenha vamos dizer assim, dá um ajuste na antena, para a gente captar melhor essas informações. Então, tudo isso é preparado. E quando a gente chega aqui, a gente começa, num determinado momento da vida, sentir esse chamado. Então, aí é um dos grandes equívocos
provocados pela falta de estudo da mediunidade. A maioria das pessoas começam a sentir essas sensações, tem os sintomas da mediunidade, elas levam a mediunidade para o lado do castigo. Isso que a gente fala que vem da falta de informação. Todo mundo fala assim, não, a mediunidade ou é prova ou é expiação, ou é missão ou é castigo. Na realidade, é uma coisa nem outra. Ela é simplesmente, a gente pode definir de uma maneira simples, em geral assim, a mediunidade é um instrumento de progresso para o médium. O médium tem que enxergar a mediunidade como isso. O que acontece com a gente é que nós temos que olhar para o nosso passado como espíritos. Nós estamos reencarnando ali há milênios. Milênios, não milhões, como princípio inteligente, nós vamos ver a parte como homem. Vê aí só do cristianismo para cá, 2000 anos. E a mediunidade sempre existiu. Não é propriedade da doutrina espírita. Só que o homem, nós todos, que estávamos encarnados lá na época de Cristo, não entendemos ainda a palavra de Jesus, não entendemos ainda a lei de amor, a lei de Deus, como ela funciona, nós estamos aprendendo durante esses milênios aí. O que acontece? O ranço religioso que nós carregamos, que é o quê? O que eu chamo de ranço, que ele chama de, não é eu que chamo, de ranço religioso. É toda a maneira de enxergar Deus e a lei que vem aí dos nossos vícios de outras encarnações, e às vezes até essa. Quando nós professamos outras doutrinas, tivemos um outro entendimento. Na verdade, todas as religiões, elas são consequências de um planejamento de Jesus para instruir a humanidade. Só que o problema não está no que foi transmitido para a gente. O problema está na maneira de como nós entendemos aquilo ali e interpretamos. Então, nossa característica como ser humano é o quê? Primeiro, tentar, era um medo, começamos com o temor da divindade. Nós tínhamos medo de Deus. E com esse medo, criava-se aquele, vamos dizer assim, o comportamento nosso era direcionado com a intenção de não desagradar a Deus para não ser castigado. Com o tempo isso vai se mudando, devagar, porque a gente fica há quanto tempo imaginando isso, pensando nisso. Começamos também a barganhar com Deus. O que a gente está vendo de propina aí não é novo. A gente sempre quis dar propina para Deus, para as divindades, para fazer barganha. Eu te dou isso, tu me dá aquilo outro. Então a gente fazia oferendas, a gente adorava primeiro os fenômenos da natureza e depois, quando adorávamos Deus, queríamos dar oferendas para Deus. E isso aí vai se retratando nas religiões. Aí a gente vai ver as doações, que é uma coisa bem diferente que a gente tem que entender. As instituições religiosas precisam sobreviver independente de ajuda externa. Então, quem tem que sustentar as casas religiosas são aqueles que as frequentam. Para quê? Para que não tenha alguém de fora influenciando o pensamento religioso aqui. Tipo, alguém vai bancar aqui, que nem tinha antigamente, que no interior ainda tem isso, que o patrono vai lá, dá dinheiro para as instituições, normalmente as igrejas, e ali a banda toca conforme ele quer. Ele faz todas as besteiras do mundo, mas ele vai lá e acha que o fato de estar sustentando aquela casa religiosa, ele está isento de qualquer problema. Então, é esse tipo de troca que a gente sempre fez com a divindade. E aí cria até outra coisa. O fato de a gente observar que alguém tenha o fenômeno mediúnico fazendo parte da sua vida, ou seja, que seja o médium, que apresente qualquer coisa dessa, a tendência é endeusar essa pessoa. Então, você achar que aquela pessoa é diferente, que aquela pessoa é uma eleita dos deuses, porque ela é médium, simplesmente é isso. Equivale na época dos índios lá, quando
Os caras da civilização chegavam, mostravam fogo, todo mundo caía de joelhos, endeusando aquela pessoa, porque ela acendeu uma fogueira lá e ninguém conhecia aquilo. Então, geralmente, ocorre isso. As pessoas que não conhecem são dominadas pelas que conhecem e seguem aquilo ali. Então, a primeira coisa que tem que estar na cabeça de todas as pessoas é o seguinte: o fato da pessoa ser médium não dá superioridade nenhuma a ela em relação a todo mundo e nem a ela mesma. Porque, primeiro, é um fenômeno físico, não é moral. A mediunidade é neutra. Então, tanto a pessoa que é ruim, de má índole, quanto a de boa índole, vai ter a mediunidade. Se tiver que ter, se fizer parte do seu compromisso reencarnatório. O que vai dar a característica boa ou má à mediunidade é o uso que essa pessoa vai dar. Então é igual tu pegar para você e te dar uma faca na mão. O que você vai fazer com essa faca? Você pode ir lá fazer um picadinho, cortar uma salada, fazer uma boa salada, ou pode matar alguém. E vai dar o uso de você. Então a faca não tem nada a ver com isso. A faca é um instrumento. A mediunidade também é um instrumento. O que vai dar uma boa aplicação sou eu. E geralmente por quê? Pela minha condição moral. Se eu sou uma pessoa que não tem moralidade, eu vou fazer o uso errado da mediunidade. Se eu sou uma pessoa que eu ando dentro da lei, eu vou usar bem. Então, aquele negócio. Primeira coisa é isso. É não olhar o médium como sendo alguém diferente dos outros. Ele não é melhor do que ninguém. Ele é um trabalhador como qualquer um de nós, que trabalha numa ferramenta diferente da que eu tenho. Por exemplo. Aí se eu for médium, tudo bem, trabalha numa ferramenta que também trabalha. A mediunidade é diferente, é uma ferramenta diferente, mas continua sendo igual. Por que nós estamos falando isso? Porque geralmente nos lugares onde não se estuda a mediunidade, não se entende a mediunidade, o médium que tem algum poder mediúnico, ele domina todo mundo, e aí, tanto ele, se ele for bom, ele vai levar todo mundo para um lugar bom, mas se ele for ruim, ele vai levar todo mundo para o ar. Então, por causa de um, vai cair todo mundo. E aí você vê as coisas. Um exemplo que está até fora da doutrina espírita. Não vou lembrar quantos anos atrás, mas deve ter mais ou menos 20 a 30 anos. Há um cara lá nos Estados Unidos, um monte de gente se suicidou porque foi atrás dele, um líder religioso. Então você vê, é uma predominância, um domínio que a pessoa tem, mas o equívoco da interpretação dela, acha não, vamos todo mundo realmente para o céu e vamos se matar. E morreram muitos. E aí fora as outras coisas que são feitas em nome de Deus. Então, além desse fato de olhar o médium com igualdade de condições e enxergar que nele é um valor moral que vai fazer a diferença na qualidade da mediunidade que ele está fazendo, é algo que eu tenho que ir aprendendo devagar. Outra coisa, dai de graça, pedir graça, receber. Primeira coisa, o dom mediúnico não é para ser cobrado. Por quê? Porque não é nosso. É só pensar o seguinte, o que é a palavra médium? Médium é ser intermediário de alguém, intermediário. Médium é intermediário. Então, olha só, se eu sou intermediário, eu estou pegando algo que não é meu e estou transmitindo para vocês. Se não é meu, eu não posso cobrar. Simples assim. Simples. Porque seria a mesma coisa que eu pegar, eu escrevo um livro e mando pelo correio para você. Aí o carteiro vai chegar lá e te entregar. O carteiro vai ter o mérito do livro? Não. Ele é simplesmente o mensageiro. Quem escreveu o livro foi eu, não foi ele. Então ele pode ter um mérito por aquilo ali. O mérito dele é só entregar. Só entregar. Ele não é o autor. Então o médium que se gaba, não, eu curo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, está se gabando errado. Porque ele é médium, então ele é intermediário. Da mesma coisa que o carteiro que fica assim, não, eu entreguei vários livros bons para você, e requerer a autoria daquilo ali. Então não tem. Por que nós estamos falando isso? O médium se sentir menor? Não. É para ele não se sentir maior do que ele é. Porque a quebra da mediunidade é exatamente por causa disso. Orgulho.
com tudo na humanidade. Ainda tem orgulho e egoísmo. Mas o médium, principalmente, até para ele manter o trabalho dele equilibrado, ele tem que entender isso, porque senão vai fazer besteira. E é como a gente vê no meio espírita mesmo, vários médios que atingiram um determinado nível e depois você vê que o trabalho vai decaindo e tudo. Por quê? Porque se acham maior que Deus. Chega o orgulho exacerbar de uma maneira tão grande que acaba perdendo o vínculo com os espíritos superiores. Então, olha bem, o médium, de uma maneira geral, é alguém que tem uma antena, vamos dizer assim, mais forte do que a maioria. Porque todo mundo tem uma anteninha. Porque todos podemos ser influenciados. Mas quem é médium tem essa antena muito mais forte. Aí o que acontece? Essa antena dificilmente enfraquece. A potência dela, a capacidade de atrair. Mas, se eu deixo, pelo meu comportamento moral, de atrair bons espíritos, a antena está lá funcionando de uma maneira firme e forte. Não vou deixar de atrair. Mas se eu me afasto dos bons, eu vou atrair quem? Os maus. Aí você vê vários médicos trabalhando, cobrando, enganando as pessoas. Por quê? Por falta de conhecimento. Então, o grande diferencial que a doutrina espírita traz para o médium é exatamente assim: olha, tu vai trabalhar com mediunidade, mas você tem que conhecer a mediunidade. Conhecer como o mecanismo funciona para você começar a trabalhar melhor. Então, às vezes, a pessoa que chega à casa espírita sem esse conhecimento, às vezes, tendo até a prática mediúnica, vindo, por exemplo, do centro de Umbanda, elas têm a prática no sentido de pode incorporar rápido, pode se incorporar rápido, pode não ter aquele resíduo, mas necessita de estudar para entender e praticar a mediunidade de uma maneira correta. Ou seja, aplicá-la no bem. E não ficar com aquela intenção de que, pô, chega muita gente, às vezes o pessoal que trabalha com atendimento fraterno, muitas vezes chega, me falaram que eu sou médium, eu tenho mediunidade, eu queria que se tirasse isso. Não tem como tirar. A mediunidade não é igual um julinho, que você pode chegar aqui disfarçado, largar aqui no canto e ir embora. Sair correndo e deixar ali. Não é. Pelo contrário, se fosse alguma coisa de botar ou tirar, o centro botaria. Mas não bota também, porque a pessoa já tem. O que a casa espírita faz é dar à pessoa condições de exercer de uma maneira mais correta aquilo ali. Então a pessoa, quando chega, não estamos criticando nem falando que é errado a pessoa chegar assim, não. Por que a pessoa chega e quer que tire? Porque ela sente coisas que ela não sabe o que é. Ela não domina. Às vezes o espírito toma posse dela, ela não lembra de nada quando volta a si. Então é algo que passa a ser desconfortante, fora os aspectos físicos que ocorrem, que a pessoa não sabe por quê. Vou dar alguns exemplos. Essa de incorporação é a pior que tem, porque a pessoa às vezes está no trabalho, está no meio da rua e o espírito toma ela. E ela fica ali sem graça, não sabe o que é aquilo, às vezes fica com um comportamento totalmente indevido, porque o espírito bom não faz isso. É como a gente costuma falar, o espírito bom, que é evangelizado, ele não entra na tua casa sem você querer. O espírito inferior não, ele invade. Invade, é isso que eles fazem. Então a pessoa que tem a mediunidade exacerbada, de incorporação, num espírito desse, toma ela na rua, no trabalho, em qualquer lugar, ele vai ali justamente para tentar expor a pessoa ao ridículo. E acontece. Outra coisa são sintomas mais físicos. Por exemplo, um médium que tenha que seja a característica da sua mediunidade seja de passes. Então, um médium
que ele é o chamado médium de cura, ele tem uma capacidade de produção de energia, de fluido, maior do que os normais. Então, o que acontece? O instrumento dele está preparado para gerar mais energia do que nós. Falando nós, que eu não sou médium de cura. O que acontece? Se ela não exerce a mediunidade, se ela não vai lá e doa o fluido que ela está produzindo, o que vai acontecer? Um congestionamento. E às vezes ela começa a sentir dores. Vou dar um exemplo que aconteceu com a minha esposa. Ela ficou uma vez, ela ainda não estava dando passe, ainda estava no treinamento, o passe todo, ela começou a sentir uma dor que parecia bursite. E o doutor Erno, que é o estudo que direciona lá o trabalho mediúnico na nossa casa, que faz atendimento ao pessoal lá na ciência social e tal, ele falou para não tem nada. Então começa a dar passe, quando você começar a dar passe, vai subir. Por quê? Exatamente por um congestionamento de fluido. Você está produzindo e não está gastando, aquilo começa a dar sintoma físico por conta da não utilização. E a mediunidade é exatamente isso. Se nós estamos preparados fisicamente, por conta lá do preparo do corpo espiritual, para exercer uma tarefa mediúnica, se eu não faço, tem uma consequência física daquilo ali. E não é castigo, que a gente costuma a vir da Umbanda ou dessas religiões brasileiras e fala assim, não, é o guia que está dando rasteira. Não é. Mesmo o guia de Umbanda, que tem uma característica diferente, mas é um espírito que tem um trabalho, que trabalha bem, ele não vai fazer isso com o médium. A gente que por causa, lembra daquele negócio que eu falei, os hábitos que a gente tem de ficar achando que tudo é castigo e querer fazer barganha, querer aquele negócio todo, a gente acha que aquilo ali é uma vingança do guia, que a gente não está indo para o trabalho. Não. O fato de você não ir para o trabalho, você vai gerar desconfortos físicos, justamente você não está usando, tem que usar. É a lei de uso. Se aquilo está produzido, você vai fazer. Depois você entra naquele trabalho, realmente você começa a dominar. Por isso que o estudo da mediunidade ele é essencial para o médico. E o médico começa a ver, identificar, primeiro, que aquilo ali é algo normal. Isso é outro problema por causa do desconhecimento da ciência, principalmente, caracterizar a mediunidade como uma anomalia. Ele é até uma anomalia, nós ficamos em estados anômalos quando estamos sob influência mediúnica, no sentido de batimento cardíaco, de algumas alterações que são momentâneas. Mas aqui não quer dizer que a pessoa está maluca ou está assim, não está sábio. É algo que você passa a dominar. Então aquele médium que chega dentro da casa espírita, revoltado com a mediunidade, pedindo para tirar, e com aquele desconforto todo, como é que isso vai sanar? Vai sanar exatamente pelo estudo. Primeiro, pela própria vinda do médium à casa espírita, ela já começa, a pessoa já começa a receber do plano espiritual um alívio. Por exemplo, do jeito que a gente está aqui, nós estamos sendo atendidos, não é. É como se a gente estivesse na espera de um hospital e fosse alguém adiantando o expediente e começa a olhar. Então, quando chega para o atendimento, os espíritos já se comunicaram e já sabem como a gente está ali no momento. Já fizeram uma radiografia, vamos dizer assim. Perceberam pela nossa relação a característica de cada um que ele está precisando. Então, da mesma maneira, quando a gente adentra o ambiente mediúnico, o ambiente da casa, que já está com os fluidos dos espíritos que estão trabalhando aqui, um ambiente mais equilibrado. Mesmo nós, que podemos vir, vamos dizer assim, que não temos tanto equilíbrio ainda, que ainda não conquistamos esse equilíbrio, o fato de vir, chegar mais cedo, sentar, começar a se preparar, o nosso pensamento ele já vai se deslocando, já vai se acalmando. Então, o que eu produzo de fluido, porque o ambiente fluídico de qualquer lugar, da nossa casa, do nosso trabalho, na rua, ele é o somatório do que nós pensamos.
das características do nosso pensamento. Por isso que na rua, quando tem aquele tumulto, tu diz mato ou tu diz escola. Aí quando tu vê, está todo mundo gritando, pega, pega, tu não sabe nem por quê. E tu já entrou dentro daquela influência toda. O que a gente está jogando no meio é isso. Então, como aqui, a gente, mesmo nós, que estamos vindo do trabalho, quando a reunião está à noite, ou quando estamos com problema, a gente já entra aqui, a gente já começa a mudar o nosso nível de pensamento. Então, estamos contribuindo também para a melhoria fluídica. Então, quando se entra por aquela porta, é como se eu estivesse tomando uma ducha de bem-estar ali. A pessoa, poxa, me senti tão bem lá. Então, o médium, quando ele está no início, os espíritos já vão trabalhando. Por exemplo, o exemplo que eu dei no negócio do passe. O médium pode não estar exercendo ainda a mediunidade, mas o fato de ele estar aqui, os espíritos tiram esse fluido que ele tem, que ele está produzindo, e usam para atender outra pessoa. Então, ela mesmo, sem estar atuando diretamente, ela está tendo aquela energia que ela produz sendo aproveitada para a utilização em outra pessoa que precisa. Então, é uma maneira de aliviar. O médium de corporação é trabalhado nele uma pacificação de modo que o espírito, primeiro que o espírito inferior não vai passar daquela porta para cá. Se passar, é para ser atendido. Então, eu já estou melhorando também quem está me atrapalhando. E, além disso, o fato de eu estar vindo, só estou falando no aspecto físico. O fato de eu estar vindo, tendo contato com esses fluidos melhores, aquilo ali também vai melhorando a minha condição. Agora, e o outro benefício, que é o maior, é exatamente o quê? Se é o meu pensamento que atrai espírito ruim ou bom, se é o meu pensamento que faz eu gerar um fluido de maior qualidade ou menor qualidade, e o que eu escuto aqui? São pontos de vista diferentes em termos do meu entendimento da lei. Então, o que eu penso da vida, o que eu penso que eu sou, o que eu penso que eu vou fazer, e qual é o meu objetivo de estar aqui, vai mudando, porque você vai escutando o que o Evangelho de Jesus traz, o que a doutrina espírita traz para nós. Então, esse entendimento vai, por exemplo, eu chego na casa espírita, eu nem pensava, será que eu sobrevivo? Será que eu não sobrevivo? Acredito em vida depois da morte? Que é um troço que todo mundo tinha que parar para pensar, que só tem duas opções. Ou você sobrevive ou você acaba. E olha só, uma coisa que é mais certa depois que a gente nasce é o quê? Morrer. É que vai morrer. A gente começou a morrer no dia que nasceu. Porque cada dia é um dia menos que a gente vai viver. Não é para favorar ninguém, não, mas é a realidade. Então é a mesma coisa que você falar assim, olha, você vai viajar, nós estamos em abril, em julho, nas férias de julho, não sei nem se já tem férias de julho. Não suponho que tem. Ela vai viajar em julho. Então você, no mínimo, vai dizer, caramba, para onde eu vou? Eu vou para a praia. Pô, se eu vou para a praia, o que eu vou botar na mala? Um chinelinho, uma bermuda, uma camiseta, já é. Bom, mas vou num lugar que é frio. Peraí, lugar que é frio, tem que botar uns casacos. Você já pede pelo menos fazer a mala. Para quê? Para quando você chegar lá, você pega de surpresa. Amigo, a gente vai morrer. A gente vai morrer. Qualquer dia desse a gente vai morrer. Posso sair daqui e morrer hoje. E aí? O que a gente está levando do lado de lá? Ou eu acredito que eu vou chegar, tem um lado de lá, que não é nem lado de cá, é lado de cá mesmo, que eles explicam tudo por aí. Mas é uma coisa que a pessoa tinha que parar para pensar. E quem nunca parou para pensar, só no fato de estar vendo gente morta, já é um negócio. Porque tem médium que é isso, tem vidente. Então, uma das funções da mediunidade é impactar o materialismo. É o cara que acredita que não existe nada além da matéria, ela, pelo efeito mediúnico que ela observa no fenômeno mediúnico, já é para parar para pensar. E outra coisa, os espíritos falam para nós que o objetivo da mediunidade não é só para o espírita, não. É
para todo mundo. É para demonstrar para quem é materialista que existe alguma coisa depois da morte. Para nós que somos espíritos, é uma comprovação. Quer dizer, não é o fato de você achar que é ou não achar. Eu não posso duvidar mais. Toda sexta-feira eu começo com morte. Trabalho na desobsessão. Eu não posso duvidar, eu não tenho mais o direito de duvidar disso. Além do mais, além da imortalidade, da reencarnação, pelas coisas que a gente observa. Vira e mexe, acontece aí, sai na mídia, que descobre uma criança lá com 3, 4, 5 anos, que ela toca piano sem nunca ter estudado. Agora a criança com 9, 10 anos está, faculdade. Isso? Da onde saiu isso? As explicações que os cientistas dão é muito mais complicado do que admitir a reencarnação. Não, está indo todo universal. Muito besteira. É mais fácil admitir que existe a reencarnação. E tem uma grande parte da ciência que já está próximo disso, num aspecto científico até. O cara pesquisa a matéria não acaba, se transforma, e o cara já está vendo a sutileza dela, então eles estão chegando a conclusão, meu Deus do céu. Se isso, que não é inteligente, não acaba, o princípio inteligente, algo que é inteligente, não pode acabar também. Seria uma incoerência. Quer dizer, todo mundo vai chegar lá por algum caminho. Uns demorados, outros mais rápidos. Aí vale aquilo, felizes foram aqueles que não viram e creram. Mas a doutrina espírita ainda dá a possibilidade da gente, mesmo que não vê, pelo estudo, pelo raciocínio, entender que aquilo ali realmente acontece. Então, é um aspecto que a gente tem que perceber e que é o de uma valorização que a mediunidade permite. Primeiro, essa condição da doutrina espírita está aqui. Mas onde tem mediunidade nisso? Toda a doutrina foi transmitida mediunicamente. Então, em todos os tempos, houve espíritos com a missão de reencarnar e transmitir para nós toda a clareza da lei de Deus. Então, para a gente não demorar muito lá atrás, só pegar Moisés, Jesus, os espíritos através de Kardec, codificação, e por aí vai. Então, Deus sempre colocou à nossa disposição, o espírito, se você olhar no Oriente também, vários espíritos, não é só no Ocidente, nós estamos dando exemplo do que nós pensamos no Oriente também. Ninguém está deserdado. Sempre vieram espíritos com essa missão de esclarecer a humanidade. E também os médiuns para ser o quê? Instrumentos desse ensinamento maior. Olha a quantidade de livros que nós temos na codificação, que são mensagens de espíritos superiores esclarecendo a todos nós oportunidade de mudança. Então, o fato de estarmos aqui entendendo a vida de uma maneira diferente, porque a partir do momento que eu admito que a alma sobrevive, a minha vida tem que mudar. E se eu ainda vou além, eu entendo que há a reencarnação, mais ainda. Porque vale aquele negócio. Qual é o problema de todo mundo hoje com essa parafernália que a gente está vivendo aí? Cadê a justiça? Os caras fazem um monte de besteira, está tudo aí. Primeiro, como os espíritos falam, nem sempre a aparência é aquilo ali. Às vezes a pessoa está com dinheiro, está com tudo. Mas quem rouba, quem traz para si, dando prejuízo ao outro, quando bota a cabeça no travesseiro, uma coisa não dá. Então a gente não sabe o drama que está por trás disso tudo. Não são coitadinhos, não estou falando isso. O que nós estamos falando é que se a pessoa pensar que a vida é só isso aqui, ela vai ficar com esse sentimento de revolta, que vai olhar para o lado e vai querer medir a lei pelo que está acontecendo com a pessoa hoje. Quando você entende a reencarnação, vale acreditar popular, que se faz é que se paga. A gente sempre escuta, que se faz é que se paga, há muito tempo. Mas com a reencarnação, isso é muito mais abrangente. Porque ele pode escapar nessa vida. Mas aí a outra vida vai reencarnar onde? Vai ser o quê? Porque todas as ações de hoje eu estou plantando e vou colher alguma hora. Na maioria das vezes eu já
comece a colher hoje mesmo. Porque uma pessoa que vai fazendo mal e que vai trabalhando nesse sentido, ela está se cercando de quê? Mesmo de encarnado. Ela vai ter puxa-saco, chama aí do jeito que quiser. Vai ter tudo, menos amigos. Porque quando ficar sem dinheiro, ficar sem poder, aí tu vê quem é amigo, quem não é. A gente vê muito isso hoje, até com jogador de futebol. A gente está falando de pessoas que estão agindo errado, que nem agem errado estão agindo, vamos dizer, mas que hoje tem dinheiro, quando amanhã não tem, cadê os amigos? E você vê, só aparece gente para empurrar para o mal, para trazer para o bem difícil. Então você vê que é uma condição que o indivíduo hoje, ele está fazendo, mas está plantando o determinismo do futuro dele. Então, se nós entendemos isso, acalma, porque a gente não vai ficar se revoltando. A gente vai saber que a lei não é do homem, é de Deus. Vai agir uma hora ou outra, e que esses espíritos são vítimas de si mesmos. Por quê? Na maioria, são espíritos que estão tendo outra oportunidade de refazer as besteiras que fizeram no passado. E se estão errando, cortando novamente. E aí, meu amigo, daí para frente, é uma bola de neve que só vai parar um dia que nós, como espíritos, entendemos que o certo é andar na linha. O certo é seguir a lei de Deus, e aí nós vamos ter o retorno disso para nós. É o bem que nós fizemos, é que vai voltar para nós. Porque quando nós fazemos o bem, você vê, mesmo nós estamos falando da função da mediunidade. A mediunidade, ela é uma oportunidade que nós estamos tendo nessa vida de ter contato com o mundo espiritual e visualizar esse futuro. Você vê, quem dá o passe? Vai lá dar o passe no outro. Essa energia passa primeiro em quem? Estou fazendo um estudo. Estou sendo intuído pelo plano espiritual. Essas ideias estão vindo primeiro para quem? Para mim. Qualquer coisa que eu estiver fazendo, dentro do fenômeno mediúnico, o primeiro beneficiado, se eu estiver fazendo bem, sou eu. Mas também, se eu estiver fazendo mal, o primeiro prejudicado vai ser eu. Porque não tem como a gente falar de mediunidade e não falar um pouco da medicina espiritual. Você vê, quando a pessoa que está lá, apurriada, aquela pessoa que acorda com 2 pés esquerdos, não é nem comigo, a pessoa já acorda ali com um mau humor desgraçado, destilando ódio para tudo quanto é lado. Essa pessoa está produzindo, pelo seu pensamento, pelo seu estado mental, um fluido deletério. É a mesma coisa que está jogando veneno dentro de si mesmo. A pessoa que odeia o outro, antes de jogar esse dardo de ódio do outro, esse ódio está circulando dentro dela mesmo. Quando a pessoa se destempera, é só olhar para si mesmo. Isso é impressionante. É um troço simples, mas é impressionante. O cara fala assim, como você está com bastante raiva, olha no espelho e se vê. É horrível. A gente fica descompensado, fica tudo. Se você vê a consequência física disso, é patente. Você fica com aceleração cardíaca, você fica sentindo mal toda. Mas por quê? Por causa do comportamento mental, que é um comportamento moral. Agindo bem, tudo bem. Estou alegre, estou satisfeito da vida, estou vivendo minha vida honestamente. Alegria. Estou fazendo mal, estou perturbando os outros, só vivo correndo atrás do outro. Porque quem pensa assim, ela tem raiva do sucesso do outro. Ela sofre com o crescimento do outro. Ela sofre porque o outro não está sofrendo. Então essa pessoa, ela vai ficar passando o dia pensando em tudo de ruim. E não vai ter espaço para o bem dentro dela. E tu imagina isso em alguém que é médium. Para a gente encerrar, você vai colocar o seguinte, tudo isso que a gente está falando, da questão da mediunidade, todo mundo é igual, todo mundo é médium naquela concepção lá dos espíritos, que somos passivos de receber influência. E o médium, que é aquela definição lá do livro dos médios, tem o trabalho mediúnico, tem tudo isso, ele é uma antena muito mais forte do que o normal,
Então ela está muito mais exposta, vamos dizer assim, o fenômeno sobre ela é multiplicado em relação ao que acontece com todos somos médios. Então, tudo que o médium faz, ele vai ser superlativo em relação ao outro. Eu posso trabalhar no bem, e isso eu tenho um potencial maior para trabalhar no bem que o outro, no sentido de contato, de influência, mas também para o mal. Porque se eu botar minha antena para o lado errado, eu vou fazer muito mais besteira do que o outro, que tem uma influência menorzinha, desde que não consideramos que os dois sejam parelhos. Claro que não é o fato de ser médium ou não médium que vai fazer um cara ser melhor do que o outro. Mas nós estamos igualando os dois. Tá? Então, vai ser igual falar assim, eu desencarnado e eu encarnado. Não vou vir na Santos para desencarnar. Mas eu desencarnado eu vou ter uma amplitude de visão maior do que eu tenho quando eu estou encarnado. O fator principal, 2, que a gente tem que trabalhar quando estiver pensando em mediunidade, é o vínculo com a casa espírita. Por quê? A casa espírita é o local aonde eu devo exercer a mediunidade. Por quê? Porque aqui é o local preparado para isso. Ninguém trabalha sem direção espiritual. A casa que está vinculada a uma direção espiritual, os médios vinculados à casa, então, responsabilidade, eu me boto sobre responsabilidade desses espíritos. Sabe? Obrigada. E aí, por exemplo, não vale ou é ruim eu pegar, vou trabalhar em casa. É a mesma coisa que o médico que tem uma sala específica para operar, com toda a asepsia, com todas as condições, for fazer uma operação na rua. Não casa isso. Mas tem trabalho que a gente dá passe enfermo. É outra coisa. É um trabalho direcionado pela casa. Então, se eu estou debaixo da tutela desses espíritos, eu vou para esse trabalho, eu estou carregando eles também. Que é completamente diferente do que eu querer exercer a mediunidade por minha conta e risco. Porque aí, meu amigo, a minha antena continua forte, continua aberta, mas quem está tomando conta? Lembra Emmanuel e Chico? Porque o médium, mais ou menos, pode comparar aquela antena interna, todos somos médios, aquela antena interna em cima da televisão. Aí o médium vai desenvolvendo, pega aquela de 18 polegadas, externa. Aí desenvolve mais um pouco, bota de 28. Aí desenvolve um pouco, bota uma parabólica. Desenvolve mais, aí a net. Emmanuel, ela net, o Chico. Para falar com o Chico, tem que passar por ele, é um fio. Então, da mesma maneira que o médium vai desenvolvendo a capacidade mediúnica dele, ele tem que também, para segurança própria, desenvolver a cobertura que ele tem do plano espiritual. E isso o médium desenvolve como? Praticando bem pela modificação moral. Então essa é a outra coisa que a gente deve deixar. O trabalho dentro da casa espírita vai me dar essa possibilidade com a espiritualidade e uma propriedade no desenvolvimento do fenômeno dentro do local adequado. E a outra coisa, a minha modificação moral é que vai aumentar a minha qualidade como médium. Se eu quero ser um bom instrumento, eu tenho que desenvolver os pontos de apoio do plano espiritual, que é o quê? Conhecimento, para ele ter bagagem de puxar, e moralidade, para que eu seja capaz, como médium, de atrair os espíritos de melhor qualidade, de melhor moralidade, para que esse trabalho se desenvolva. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos aproveitar quem tem a mediunidade como tarefa nessa encarnação, aproveitar não é uma maneira assim. Porque os espíritos vivenciaram essa tarefa e que desencarnam, que têm oportunidade de se comunicar com a gente, sempre falam que vale a pena o sacrifício, se é que tem algum sacrifício, para exercer a tarefa mediúnica. Toda a palavra que eles dão é que vale a pena pela recompensa que se tem, principalmente da consciência tranquila que esses espíritos têm ao chegar no plano espiritual. Jesus nos abençoe.